Sabadão de futebol e tem palpite gratuito para vocês no jogo do líder da Bundesliga, isso mesmo, o líder do campeonato alemão enfrenta uma forte equipe fora de casa, que é a equipe do Leipzig. E tem um palpite muito bom, excelente para esse jogo. E eu ainda vou trazer análise desse jogo e análise de outros jogos para vocês desse final de semana, deste sabadão. Domingo também vai ter, mas em outro vídeo, beleza? Então fica comigo aqui, não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, deixar o seu comentário. O seu feedback é muito importante para o crescimento dessa comunidade. Eu criei esse canal com a única possibilidade de fazer com que vocês melhorem as análises de vocês, beleza? Então valeu, galera, vamos nessa porque tem jogos para analisar aqui para vocês. E o primeiro jogo a ser analisado hoje, campeonato alemão, tá aqui para vocês. RB Leipzig jogando em casa contra a equipe do Bayer Leverkusen, jogo duríssimo. Vou mostrar aqui na classificação primeiro, ó. Na classificação, o Bayer Leverkusen é o líder do campeonato com 45 pontos e o RB Leipzig é o quarto colocado com 33 pontos. Uma diferença aí de 12 pontos do Leipzig para o Leverkusen. O Leverkusen tem ainda 4 pontos de vantagem para a equipe do Bayern de Munique, só com um detalhe. O Bayern de Munique tem um jogo a menos. Então toma cuidado em relação a isso. Galera, Bayer Leverkusen marcou 47 gols em 17 jogos. Isso é quase uma média de 3 gols feitos por partida. O RB Leipzig tem uma média ali acima de 2 gols por partida, já que em 17 jogos marcou 38 gols. Números gerais, Leipzig marcou gols em 9 dos últimos 10 jogos e marcou 2 ou mais gols em 70% deles. Do outro lado temos um Bayer Leverkusen que marcou gols em 100% das últimas 10 partidas, não perdeu nenhuma delas e marcou primeiro nas últimas 6 e marcou 3 ou mais gols em 6 dos últimos 10 jogos. Dois times completamente over. E ainda tem um detalhe aqui para o Leipzig, ó. O Leipzig tomou gols em 100% das últimas 10 partidas. Over 2.5 em 80%. Aí você olha um jogo desse, o que é que você pensa logo de cara? Cara, um jogo desse deve estar com a odd do over goals esmagada. Deve estar over 2.5 pagando 1,40, 1,35, porque o padrão é muito forte para as duas equipes. Aí eu venho aqui no site da Betfast, vai ter um QR Code aqui em algum lugar para você poder fazer o seu cadastro e operar junto comigo na mesma casa que eu estou operando. Aí eu venho aqui, RB Leipzig e Bayer Leverkusen. Quando eu olho o acima de 2.5 pagando 61%, eu sinceramente não consegui entender essa precificação. Pedro, isso quer dizer que a aposta vai bater de certeza? Óbvio que não. Futebol, evento, futuro incerto, a gente não consegue determinar o resultado de uma partida, nem se alguma operação vai ser realmente green ou não. A gente traz análise, traz estatística, traz os números para poder minimizar as possibilidades de erro. Mas, sendo futebol, tudo é possível. Por exemplo, pode estar as duas equipes com todo esse padrão de over goals e o jogo terminar 0-0, o jogo terminar 1-0. É completamente possível porque é o futebol. Mas assim, galera, tem valor. É tanto que eu vou trabalhar aqui com 2 unidades, ó. 2.000 para 3.220 para RB Leipzig e Bayer Leverkusen ter mais do que 2.5 gols na partida. Essa é a minha análise para esse jogo válido pelo campeonato alemão. E o palpite gratuito tá aí na tela para vocês. É no jogo que eu acabei de analisar, RB Leipzig jogando em casa contra a equipe do Bayer Leverkusen. Acima de 2.5 gols, odd 1.61. É algo que vem acontecendo nos últimos jogos dessas duas equipes. Eu coloquei aqui 2 unidades, coloquei R$2.000, odd 1.61, retorno de 3.220. Esse é o meu palpite gratuito para este sabadão de futebol. Comecei logo com palpite gratuito, sem muito arrodeio, sem precisar fazer outras análises primeiro, mas fica comigo aqui durante esse vídeo que eu vou trazer análise de outros jogos. O próximo jogo, por exemplo, eu vou falar do campeonato inglês da Premier League. O Arsenal tem um grande jogo importante dentro de casa contra a equipe do Crystal Palace. Mas para esse jogo aqui, o palpite e a análise está aí na tela para vocês. Mais de 2.5 gols. O link de onde eu faço essa operação vai estar aqui embaixo. Vai ter QR Code também na tela. Então aproveita, já pega, já faz o seu cadastro. Tem bônus de R$200 também. Isso mesmo, se você depositar até R$200 e for o seu primeiro depósito, você consegue um bônus de mais R$200. Isso mesmo, você dobra o valor do seu depósito. Pedro, como é que eu faço? Cadastrei, depositei e o bônus não entrou. Você entra em contato com o suporte, ele vai te explicar como é as regras
de rollover para poder você ganhar os R$200 de bônus. E aí sim, se você aceitar as regras de rollover da casa, aí eles vão creditar os R$200 para vocês. Beleza? Então tá aí na tela, palpite gratuito deste sabadão de futebol. Vamos à análise do nosso segundo jogo. Tá na tela aí, Arsenal contra Crystal Palace. Na classificação, o Arsenal é o quarto colocado, ainda está dentro da zona de Champions League, e o Crystal Palace é o 14º colocado, com apenas 5 pontos à frente do primeiro time ali da zona de rebaixamento, que é o Luton Town. Galera, Arsenal marcou gols aí em quase todos os seus jogos, porém é um time que vem tomando muitos gols. Olha aqui o detalhe, Arsenal levou gols em 8 das últimas 10 partidas. O Crystal Palace tomou gols em 9 das últimas 10 partidas. Over 1.5 é padrão para as duas equipes. Aconteceu nas últimas 6 partidas do Arsenal e aconteceu em 80% dos jogos do Crystal Palace. Galera, para esse jogo aqui eu tenho duas análises. O Crystal Palace é um dos piores mandantes da competição. Aqui como visitante, o Crystal Palace está ali em 12º colocado, mas vem de uma sequência ruim de últimos jogos. Aqui é os últimos jogos entre as duas equipes, só os jogos do Crystal Palace. Crystal Palace perdeu para o Everton fora de casa, empatou com o Everton dentro de casa, meteu um 3-1 no Brentford, perdeu para o Chelsea, empatou em casa com o Brighton, empatou fora com o City, um jogo aqui realmente fora da curva, perdeu para o Liverpool em casa, perdeu para o Bournemouth em casa. É um time que oscila bastante. Galera, poderia trabalhar aqui dois mercados. Um é a vitória do Arsenal com odd 1.30, odd relativamente baixa, mas ideal para você fazer uma múltipla. Ou se você disser assim, Pedro, quero pegar esse jogo do Arsenal, trabalhar uma aposta seca, só que um pouco mais arriscada. Aí você pode vir aqui para mais de 2.5 gols, já que a defesa das duas equipes vem sendo vazadas com frequência. Então mais de 2.5 gols aí pode ser uma odd interessante, pagando 1.70. Mas eu, Pedro, sinceramente, vou preferir trabalhar a vitória do Arsenal. Acredito que os Gunners devem ganhar esse jogo jogando dentro de casa e pensando em Champions League. Beleza? Arsenal e Crystal Palace, a análise está na tela para vocês. Vamos agora à análise do jogo do campeonato italiano. Temos a Roma dentro de casa contra o Hellas Verona. Na classificação, Hellas Verona tá lá, é o 18º colocado, é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento, 1 ponto atrás do Cagliari, 1 ponto atrás da Udinese, 2 pontos atrás de Frosinone e Sassuolo. Tá bem disputada essa parte de baixo aqui do campeonato italiano, né? Rapaz, a parte de cima também, 2 pontos de diferença de líder para vice-líder. A Roma com 29 pontos, precisa muito de uma vitória para poder subir aqui para pelo menos a 7ª colocação e quem sabe sonhar com vaga aqui nas competições europeias. Galera, só que a Roma, ela levou gols em 8 das últimas 10 partidas, mais de 1.5 gols em 80%. Verona tomou gols em 9 das últimas 10 partidas e não ganhou 8 das últimas 10 partidas. São duas equipes aí que não tá na sua melhor fase da competição, duas equipes que não têm vencido muito em seus jogos, mas para esse jogo eu tenho uma análise aqui interessante e diferente, porque a Roma é um time que joga muito pelas pontas e costuma ter um número maior de escanteios. Do campeonato italiano, é uma das equipes que tem a maior média de escanteios no jogo. Então, precisando muito do resultado, jogando contra um adversário inferior tecnicamente, eu vou buscar essa operação aqui, ó. Observe. Venham comigo aqui, ó. Nós vamos aqui buscar em 10 minutos, tá vendo? Só tem essa opção aqui dentro da Betfast, olha lá. Você vem aqui, Betfast e tal, Roma e Hellas Verona, campeonato italiano, 10 minutos. Pedro, o que você vai fazer com 10 minutos? Eu vou procurar aqui, ó, para ter pelo menos um escanteio no jogo, isso mesmo, ó. Acima 0.5 cantos, dos 0 aos 9.59. Só um detalhezinho aqui que, para quem nunca operou nesse mercado alternativo, o que é que acontece? Se você... tava lá, teve o jogo, saiu um escanteio com 9 minutos e 45. Só contabiliza para a casa de aposta depois que a bola é cobrada. Ou seja, se o cara for e cobrar o escanteio com 10 minutos e 3 segundos, infelizmente a gente toma um red. Então o escanteio ele precisa ser cobrado antes dos 10 minutos, dentro desse período aqui, ó, 00 a 09:59. Sinceramente, vejo o valor 60% de retorno para ter só um escanteiozinho. Eu acho que tem, tá? Então, a análise tá aí na tela para vocês. Escanteios nos primeiros 10 minutos, jogo Roma contra Hellas Verona. Para encerrar o nosso sabadão, temos campeonato português, temos o Porto jogando contra a equipe do Moreirense. O Porto que
esse ano não tá muito bem não, hein? Tá aí na terceira colocação, 4 pontos atrás do Benfica, 8 pontos atrás do Sporting de Portugal, caramba, e enfrenta o Moreirense, que não tá mal não, ó. O Moreirense é o sexto colocado com 29 pontos, se conseguir ali uma façanha, que é vencer o Porto na sua casa, vai ficar a 1 ponto do Vitória de Guimarães, que é o quinto colocado. Então assim, jogo bem importante para a equipe do Moreirense. Essa odd aqui do Porto para vencer, eu não acho interessante não, cara. Pedro, você acredita na vitória do Porto? Acredito, mas pô, você tá jogando ali terceiro contra sexto. Não existe uma diferença tão grande. Não é tipo o líder jogando contra o 16º colocado. Não, desculpa, são 2 times que estão ali bem próximos da tabela. Sinceramente, ó, só para você ter uma noção aqui, o Moreirense ele só marcou 1 gol a menos do que a equipe do Porto no campeonato. Então, tipo assim, tem ataques bem próximos. Agora, galera, para números gerais, o Moreirense marcou gols em 8 das últimas 10 partidas e o Porto marcou gols em 9 das últimas 10 partidas. 90% dos jogos do Porto tem pelo menos 1 gol no primeiro tempo e 90% dos jogos do Porto tem mais do que 1,5 gols. Então, o que é que eu vou buscar aqui para esse jogo? Temos 2 opções para esse jogo. Ou buscar o acima de 2 gols, que é um asiático ali, se der 2 gols, devolve com odd 1,38. Ou se você disser assim, Pedro, eu quero dar uma arriscadinha, quero ir aqui e colocar uma unidade nesse jogo do Porto, acima de 2,5 gols. Existem boas possibilidades do Porto tomar 1 gol para o Moreirense e quem sabe também o Porto vencer o jogo. Então, quem sabe ele um 2-1, um 3-0, um 3-1. Pode ser um jogo de muitos gols, pode ser um jogo mais aberto, já que você tem equipes que não estão tão distantes assim dentro do campeonato em relação à classificação, beleza? Então minha análise para Porto e Moreirense é mais de 2,5 gols com a odd aí de quase 80% de retorno. Campeonato português que até tem uma boa média de gols, beleza? Então a análise está na tela para vocês. Porto contra Moreirense acima de 2,5 gols. Dessa forma aí encerro mais um vídeo de análise. Hoje trouxe análise aí de alguns jogos do nosso sabadão. Tem jogo da Premier League, tem jogo da Bundesliga, tem jogo do campeonato português. Então assim, tem alguns jogos interessantes para a gente poder trabalhar. Trouxe as análises para vocês, trouxe o palpite gratuito no jogo do campeonato alemão, do líder Bayer Leverkusen jogando contra a forte equipe do RB Leipzig. Então galera, tamo junto, abração, não esquece de deixar o seu comentário aqui e no nosso domingão tem jogo também.